Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, eu tô aqui para dar uma aula de História e Arte no Brasil. Calma, já explico. Não será uma aula de História da Arte, nem uma História Social da Arte, vai ser algo muito mais simples. Eu quero apresentar algumas escolas, alguns movimentos artísticos e contextualizá-los. Que mundo, que contexto histórico acontecia no Brasil no momento em que determinadas obras e artistas viveram. Meus queridos, é importante termos noção de que o Brasil nasce como um projeto colonial, como um projeto de dominação econômica, política, social e também cultural. Os portugueses transplantam o seu modelo de cultura. Isso significa que a arte indígena, os valores sociais indígenas, eles existiram, mas durante séculos eles foram desprezados e houve um projeto de dominação também no campo da cultura. Então a gente tem que entender a arte e a cultura também como manifestações de um domínio colonial, mas que durante muitos momentos serão ressignificadas pelos atores coloniais para questionar o domínio metropolitano. Vamos começar do princípio, e o princípio é o barroco. O barroco, aquela estética lá da Europa, a estética da Contra-Reforma, da culpa, do claro e do escuro, das antíteses, chega no Brasil no século XVI em uma sociedade escravista. As grandes manifestações do barroco serão manifestações do Padre Vieira, um padre numa sociedade nordestina escravocrata. Grande parte dos sermões do Padre Vieira estão relacionados à condição da escravidão, estão fazendo antíteses com o mundo da escravidão. Além disso, as grandes manifestações arquitetônicas que temos no Nordeste são manifestações barrocas. São igrejas simples, austeras, numa dualidade entre claro e escuro, bem e mal, salvação e condenação, perdão e pecado. Rapaziada, você vai falar, pô, mas o Renascimento que veio antes do Barroco, aquele tá depois? Sim. Porque o Renascimento, essa estética do Renascimento, do cientificismo, da racionalidade, da proporção, do estudo da natureza, chega ao Brasil com as invasões holandesas. Os holandeses, protestantes, portanto não viveram o barroco lá na Europa, trazem para cá cientistas, botânicos e pintores. Importantes pintores holandeses representam a natureza, pintam a natureza, temática essa que não era a prioridade do barroco. Meus queridos, no século XVIII, o século da mineração, o que é que teremos? Teremos o barroco mineiro. Mas lá na Europa, o barroco já não está mais tão rígido, tão claro e escuro. O barroco já está mais floreado, o barroco já está mais ornamental, o barroco virou rococó. As igrejas das Minas Gerais, da época áurea da mineração, são rococó. Você mantém a estrutura e a temática do barroco, você mantém o claro e escuro, mas você começa a colocar um pouquinho mais de cores, anjinhos mais floridos, você tem muito ouro para requintar aquelas igrejas. Meus queridos, a grande representação deste barroco mineiro, que é muito singular, é a primeira manifestação propriamente com a raiz nacional. Nacional não é bem a definição porque não existe Brasil, mas tem uma característica local. A grande manifestação disso se chama Aleijadinho. As representações de Aleijadinho, as esculturas de Aleijadinho, copiam muito do que vem da Europa, mas tem um traço local. Rapaziada, o barroco mineiro é o auge da mineração. Mas, por outro lado, no final do século XVIII, no declínio da mineração, as novas influências europeias chegam aqui. E as novas influências europeias é o anti-barroco. O anti-barroco é o neoclássico. É o retorno à racionalidade, é o retorno aos valores clássicos, é o abandono dessa ideia de culpa e buscando uma vida arcade, uma vida ponderada em plena natureza, em pleno meio natural. Meus queridos, o neoclássico, o arcadismo são manifestações fundamentais de inconfidentes. No contexto de crise da mineração, no contexto da Inconfidência Mineira, dois grandes poetas, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, naquele contexto de crise da mineração, de ideias iluministas também recebem ideias estéticas, valores estéticos do neoclássico e, portanto, reproduzem isso em suas obras. Rapaziada, o neoclássico também vai chegar aqui, de alguma forma, com a família real portuguesa. 1808, família real e corte portuguesa fogem de Napoleão e contratam aqui pintores europeus. Jean-Baptiste Debré, grande nome do neoclássico, é responsável por uma série de pinturas e gravuras que vão marcar um pouco a sociedade escravista. Grande parte das gravuras sobre a escravidão são feitas pelo Debré.
somente um estrangeiro vai se chocar com a escravidão e vai pensar em representá-la. O que para o Brasil era algo natural. Para um francês, por mais que a escravidão também acontecesse no Haiti, para Debré, um pintor da Revolução Francesa que chega no Rio de Janeiro, a escravidão o choca, portanto ele representa com gravuras. Meus queridos, 1822 o Brasil nasce, independência do Brasil. Você precisa agora construir a nação. Você precisa agora construir uma história nacional. Porque olha o problema desses caras. Eles romperam com Portugal pelas mãos de um português. Eles romperam com Portugal, mas eles enxergam ainda na Europa um valor de civilização. E olham para um lado tem índio, para o outro lado tem escravizado africano. Essas pessoas não prestam para a elite do Brasil independente. Então uma dificuldade imensa e a arte vem responder. O que a arte faz? A arte precisa criar uma história nacional, um valor nacional, um símbolo nacional. Meus queridos, é o romantismo. Romantismo, a estética da primeira metade do século XIX. A busca por uma identidade brasileira. E sabe qual vai ser a identidade brasileira? Os índios. Mas não os índios reais, os índios idealizados. Vai ser a Iracema. A Iracema é o mito fundador. Lembra da Ilíada e da Odisseia, mitos fundadores do povo grego? Lembra da história do Rômulo e Remo, mito fundador de Roma? Então, o nosso mito fundador é Iracema, a Índia, que abandona a sua cultura, abandona o seu povo, ela se sacrifica, portanto, em nome do amor a Martim. Mas Martim não é simplesmente um homem, ele é um português. Ela abandona o seu povo por amor à civilização. Ela dá à luz a um filho, o primeiro mestiço, nas palavras de José de Alencar, o primeiro cearense. Ela dá à luz ao primeiro brasileiro. O primeiro brasileiro é fruto desta miscigenação. A Iracema morre calada, sofre calada, mas deu à luz ao novo, civilizado e mestiço. Este é o mito do romantismo. O índio é idealizado continuamente nas obras do José de Alencar, mas também nas obras de importantes pintores acadêmicos, românticos, como Pedro Américo e Vítor Meirelles. É um mito da fundação nacional. É um mito da nação. E ao idealizar um índio que não existe, você tira o foco da maior parte da população brasileira, que é formada por escravizados e que, portanto, não prestam para aquele projeto de nação num império e numa monarquia escravocrata. Mas, meus queridos, tudo começa a chacoalhar quando a modernização econômica chega ao Brasil. E não só. Quando a Inglaterra pressiona o Brasil e põe fim ao tráfico negreiro. Começará uma novela a partir de 1850 que será a novela do fim da abolição. Além disso, novas ideias estão chegando, junto com novas tecnologias. Meus queridos, segunda metade do século XIX, era do capital, era dos impérios, segunda revolução industrial, novas ideias, cientificismo, darwinismo. Todas essas ideias começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX e vão incentivar uma nova estética, realismo e naturalismo, uma busca de aplicar regras e uma rigidez científica à obra de arte, às grandes manifestações. Machado de Assis, que vai olhar para aquela sociedade escravocrata em decadência, com ironia, com sarcasmo, vai buscar interiorizar, vai buscar compreender a psique, vai buscar entender as contradições que mobilizam aquela sociedade. Por outro lado, a Luiz de Azevedo vai aplicar o determinismo, vai aplicar uma perspectiva biologizante às construções sociais das personagens. Nada de romantizar, é ver, é podre esta sociedade e precisamos entender a podridão por meio da arte, realismo e naturalismo. Meus queridos, precisamos lembrar também Lima Barreto, aquele que olha a hipocrisia de uma sociedade escravocrata e mesmo não sendo mais escravocrata, profundamente racista. Racismo científico é a estética do século XIX. É o que justifica o neocolonialismo da Europa sobre a Ásia e a África. É o que justifica um domínio de uma elite branca sobre o restante de uma América negra no Brasil, indígena no restante da América espanhola. Meus queridos, essa estética vai ser chacoalhada quando a República vem. A República tem como grande manifestação estética o parnasianismo, a arte pela arte, o belo pelo belo, uma arte sem qualquer preocupação social, uma arte que busca essencialmente a beleza da forma, Olavo Bilac e as estrelas, e a Via Láctea, e a Torre de Marfim, e fundamentalmente este é o projeto estético de uma república
profundamente elitista. Uma república elitista que não está nem aí para a população, pelo contrário, enxerga a população como um atraso, como algo que atrapalha o Brasil, uma elite que não gosta do cheiro do povo, não se identifica com o povo, porque fundamentalmente o povo é mestiço e pobre. Quer ver isso com muita clareza? A revolta da vacina, reformas sanitárias e urbanas do Rodrigues Alves, isso é parnasiano, é limpeza social. A estética parnasiana se alinha muito bem com esses valores elitistas da República Oligarca. Mas isso também entra em crise. E entra em crise quando? Depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra vamos ter um chacoalhar na ciência e no mundo das artes. Meus queridos, a Primeira Guerra foi a grande ruptura na ideia de progresso. Foi a grande decadência da ideia de representação do mundo. Não precisamos mais representar o mundo, precisamos transformar o mundo. E 100 anos depois da independência, meio fake culturalmente, teremos a Semana de Arte Moderna de 22. Inspirados nas vanguardas artísticas, portanto, copiando o que vem de fora, a proposta era não apenas copiar, mas a ideia era se apropriar de tudo que vem de fora e regurgitar de uma forma antropofágica. A partir das influências de fora, vamos produzir realmente o nacional. E o nacional é o popular. O nacional é o povo. O nacional são os trabalhadores da Tarsila do Amaral. O nacional é o Macunaíma do Mar de Andrade, um índio sem caráter. O nacional é o senhor Oswald de Andrade. Falando o quê? Quando os portugueses chegaram aqui, era um dia de chuva, portanto eles cobriram os índios. Se fosse dia de sol, quisera, os índios é que despiriam os portugueses. Então uma nova forma artística, mas que tem como grande conteúdo a ideia do popular, a ideia das camadas populares. É isso que será a obra do Cândido Portinari e do Di Cavalcanti, a exaltação do popular, do negro, do trabalhador, da mestiçagem. Vamos pensar, este é o momento, aquela mesma atmosfera que o Gilberto Freire daqui a pouco falará. Não somos atrasados por ser mestiço. Ser mestiço é a nossa singularidade. Meus queridos, também teremos manifestações regionalistas. Teremos Graciliano Ramos falando da seca e falando que a seca do sertão é a seca interior. É que a seca interior é a seca do sertão, é vidas secas. É Morte e Vida Severina com João Cabral de Melo Neto. Temos o que também? Temos Carlos Drummond de Andrade. O que Drummond vai fazer? Vai revolucionar a forma e vai falar de si, mas o si é o todo, assim como o grande, o mestre, o maior João Guimarães Rosa, que falará sobre o sertão. Mas, na verdade, para Guimarães, o sertão do homem sertanejo, o sertão daquele bruto homem sertanejo, é o mundo. O modernismo tenta, então, de alguma forma, pensar o nacional popular, e ele tenta se apropriar deste nacional popular e fazer deste nacional um universal, como eles pensam toda a arte deve ser. De alguma forma, esse nacional popular vai ser a grande estética da Era Vargas, vai ser a grande estética da República de 46 e de uma forma radicalizada. O nacional popular vai se radicalizar. O que será a arte da década de 50 e 60? Não apenas representar o popular, mas o popular se autorrepresentar. É assim que devemos entender certas manifestações, como o Cinema Novo. É assim que devemos entender certas manifestações como o CPC da Uni, como o método Paulo Freire de alfabetização. Então o nacional popular, levado às últimas consequências e barrado pelo golpe civil de 1964. Mas isso já é uma próxima história. Professor Basílio do canal Historiano, um excelente estudo. Busque essas referências, busque arte, busque conhecer o seu país, busque conhecer a sua cultura e busque tornar o seu, o de todos, busque universalizar tudo isso. Forte abraço.